Amém. Glória a Deus aí pela vida das crianças. Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa, né? Eu já até falei para os irmãos como é fácil, né, refutar essas coisas que a gente aparece. Primeiro, um coelho que bota ovo. Não dá, né, irmãos? Não dá. Eu já até falei com os irmãos também, um ovo de Páscoa é 400 gramas. R$ 80. Uma caixa de chocolate vem 500 gramas e é R$ 9. Fica mais fácil, né? Ajuda até na economia para os irmãos aí. Fala só que deformou e transformou em pequenos chocolates, vamos dizer assim. Mas a gente entende, não, de maneira nenhuma, não deixa, né, de poder falar e de realmente mostrar às crianças o verdadeiro sentido do Natal, da Páscoa, né? Estou adiantando aí as datas, né? O verdadeiro sentido da Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós cantamos sobre isso nessa noite. Nós iniciamos o culto meditando sobre essa realidade nessa noite e vamos ainda pensar um pouco mais em 2 Pedro, no capítulo de número 3. Esse texto, os irmãos sabem, nós temos pregado aí de maneira contínua na carta de 2 Pedro, e o capítulo de número 3 é a finalização da segunda carta. E aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus nos fala justamente sobre a segunda vinda de Cristo, e automaticamente não tem como não falar da segunda vinda de Jesus e não citar a sua ressurreição, a primeira vez que ele esteve aqui. Então, convido você a abrir em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no texto da qual nós meditaremos nessa noite. Segundo a Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, nos diz assim a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados céus e terra. E essa foi formada da água por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor, ele não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. E a terra e toda a obra nela que existe serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é que necessário que vocês sejam? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que vos sejam encontrados por ele em plena paz, sem máculas e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreveu do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nos quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a sua própria destruição.
Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém e amém. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Meu Deus, obrigado pela tua santa palavra. Nós cremos no poder da tua palavra. E eu sei que a leitura da tua palavra, com a ação do teu Espírito nos corações, já é suficiente para causar aquilo que é necessário. Por isso nós rogamos ao Senhor, mesmo crendo, meu Deus, em todo esse poder da tua palavra, rogamos que o Senhor possa falar mais aos nossos corações no momento que nós vamos meditar. Lemos e agora meditaremos nela e rogamos o teu auxílio sobre nós. Pedimos o teu favor sobre cada vida que está aqui nessa noite, que ele, porém, possa estar acompanhando pela internet. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedindo o teu favor sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós falamos um pouco nessa noite, né? As crianças aqui falaram sobre a ressurreição de Jesus. Nós também citamos um pouco sobre isso na palavra inicial ali em Apocalipse, da glorificação de Cristo Jesus, essa certeza e essa convicção de que Cristo vive, de que ele venceu a morte e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa verdade é latente, ela está clara nas Escrituras. Todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, 2 João e 3 João, todos os outros falam sobre a segunda vinda de Cristo. Filemon é um outro assunto a ser tratado, assim como 2 João e 3 João, mas todas as demais cartas vão tratar sobre esse assunto. Jesus vai voltar, ele vai retornar por uma segunda vez, ele vai levar a sua igreja. Então, essa exortação, em toda vez que a segunda vinda de Cristo é mencionada, ela traz como para a igreja um tipo de exortação, para que nós possamos estar alertas, para que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo, e principalmente com a nossa própria vida diante do Senhor, para que nós não sejamos pegos desprevenidos, vamos dizer assim. Então, a palavra de Deus sempre traz esse alerta para nós. Eu queria começar esse sermão com a frase do pastor Jonathan Edwards. E se você tivesse aqui na oração, os irmãos que passaram aqui pelo período de oração, meio que nós falamos alguns pontos do que temos no sermão dessa noite. Foi citado sobre a evangelização para a vinda do Senhor, porque quando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá fim, para o testemunho das nações, então virá o fim. Isso foi citado aqui na oração, e esse texto também está aqui claro. Foi citado sobre a segunda vinda de Cristo na oração, e nós vamos tratar e vamos falar sobre isso nessa noite. E a frase do Jonathan Edwards, para quem não conhece, o Jonathan Edwards é considerado o último dos puritanos, um pastor que viveu nos Estados Unidos, e ele disse o seguinte: ó Deus, essa frase ela é como uma oração: grave a eternidade nos meus olhos. Essa oração de Jonathan Edwards, eu tiro para pensar junto com você nessa noite como tema central desse texto. Ó Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Nesse dia de hoje, dia 9 de abril de 2023, você pensou na eternidade? Algum momento desse dia passou algo da vinda de Cristo, de uma vida eterna? Você refletiu um pouco sobre isso? Porque essa oração de Jonathan Edwards é para que em todos os momentos da sua vida a eternidade pudesse estar tão fixa em seus olhos que ele pudesse vivenciar as coisas aqui pensando na eternidade, não sendo seduzido pelas coisas desse mundo, não sendo seduzido para simplesmente aproveitar as coisas desse mundo e que as coisas desse mundo tirassem o olhar dele de lá. Pela graça de Deus, nós tivemos na semana passada a mensagem do irmão Felipe, justamente falando sobre a eternidade, sobre as coisas do céu. A quem tenho eu no céu, além de ti? Ele trabalhou isso em Salmos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que nós temos ouvido a respeito disso. E o contexto aqui, meus irmãos, dessa carta,
para você que não conseguiu acompanhar, ou para você que nos visita nessa noite, é justamente o apóstolo Pedro trabalhando alguns pontos onde essa eternidade está sendo tirada da igreja. Onde o vislumbrar essa eternidade está sendo arrancada diante do povo de Deus por conta de falsos mestres que estão entrando na igreja. Eles estão introduzindo heresias, falsos ensinos, que fazem com que as pessoas retirem os seus olhos da eternidade. O problema central dessa época aqui era uma doutrina chamada gnosticismo, onde eles falavam, primeiro, eles negavam a Jesus, no sentido de que, Jesus não ressuscitou. Isso foi uma coisa apenas no coração dos discípulos. Eles diziam que o espírito é bom, mas a carne não é boa, e só após a morte é que esse espírito será elevado. É como se o espírito tivesse preso por essa carne, então não importa o que você faça aqui, que não vai alterar a sua questão espiritual. E essas situações eram introduzidas dentro da igreja. E essas heresias, elas retiravam dos olhos das pessoas a eternidade. Por quê? Elas atacavam 3 pontos cruciais. Nós vimos um pouco sobre isso. O primeiro ponto era, desqualifique a Escritura. E quando nós começamos a observar o que acontecia aqui, meus amados irmãos, é mais uma prova de que a palavra de Deus é poderosa, ela é atemporal. O que é isso? Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não importa se nós estamos em 2023, mas em 1970 as coisas eram diferentes, 2050 vai ser todo o sistema do mundo, e a notícia é o seguinte, vai de cada vez mais para pior. Essa é a instrução bíblica. Agora, a palavra de Deus, não, ela é apta para fazer aquilo que apraz. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino e a correção na justiça. Então, a primeira coisa é desqualifica as escrituras, e foi isso que esses homens fizeram. Eles começaram a fazer o seguinte, esses apóstolos não é bem apóstolos, não. E Pedro vai dizer no primeiro capítulo dessa carta que nós lemos, que ele vai dizer o seguinte, eu não estou contando para vocês algo que alguém me falou. Eu estou dizendo o que eu contemplei. Eu estava no Monte da Transfiguração. Eu estava lá presente. E ele vai dizer, olha, não só isso, mas todas as escrituras, tudo aquilo que os profetas falaram, eles não falaram de si próprios, mas foram inspirados pelo próprio Deus para que eles pudessem falar. Então, a primeira coisa para uma heresia inicial é o seguinte, desqualifica a Escritura. Hoje nós vemos igrejas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia tem que ser atualizada por quê? Por exemplo, a Bíblia não combate a escravidão, por exemplo. Olha a ideia. Esse é um dos argumentos. Mas, irmãos, a Bíblia não foi escrita para acabar com a escravidão. A Bíblia foi escrita para falar do pecado. Esse é o problema, não é a escravidão. E ninguém com isso, não estou dizendo que isso é lícito, de maneira nenhuma. Isso é errado. Mas esse não é o contexto. Qual o problema? O problema é o pecado que faz o ser humano escravizar. Esse é que é o problema. E é nisso que a Bíblia vai trabalhar. É nisso que a Bíblia vai apontar para o homem o seu erro e corrigir se a palavra de Deus transformar esse coração, fazer dali um novo coração, um novo homem. Então, quando há essas conversas de a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser modernizada para as nossas falas hoje, para a linguagem hoje, num sentido onde tire essas palavras que são duras e coloque outras palavras, isso não é o correto. A palavra de Deus passa céus e terras, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Para quem iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna? Elas não precisam ser mudadas. A palavra de Deus é poderosa para fazer aquilo que apraz. Segundo, além de distorcer a palavra de Deus, esses homens negavam a obra de Cristo. No capítulo de número 2, Pedro vai iniciar dizendo, eles vão introduzir, assim como no passado, capítulo 2, verso 1, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vocês falsos mestres, a qual introduzirão dissimuladamente, ou seja, é planejado, é algo calculado.
É algo que é feito não apenas pelo acaso. Eles vão, sem nenhuma vergonha disso, colocar heresias destruidoras até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. Toda doutrina, todo ensino que retira Cristo do centro, essa doutrina não vai fazer os seus olhos estar na eternidade. Qualquer ensinamento que pega o que Cristo fez e retira ele, deve ser descartado. A grande questão é como nós vamos perceber isso. Porque se alguém falar hoje, né, quando a Bíblia nos orienta, no final dos tempos surgirão falsos cristos. O que a gente imagina? Irricriste. Não é isso? Com as irricristesses, sei lá o nome, como é que fala lá. Tem um cara, eu sou, pai, ele ainda tem um negócio que ele fala assim. Aí a gente começa a imaginar, é esse aí, a Bíblia está falando desse. Qualquer caricatura de alguém que é desenhado e dizendo que aquele é Cristo Jesus, por exemplo, há igrejas e denominações que falam a respeito de um Cristo que é totalmente contrário às Escrituras. Isso é um falso Cristo. Qualquer pastor, qualquer pessoa que está à frente dirigindo um culto e ele vai falar algo que esse algo não corresponde ao Jesus da Escritura, esse é um falso Cristo. Esse é mais difícil da gente perceber, porque muitas vezes é dito com amor, com a voz mansa, para, assim como a palavra diz, dissimuladamente negar o soberano Senhor que vos resgatou. Se domingo após domingo uma igreja não ouve a respeito do que Cristo fez, uma igreja não canta sobre a ressurreição, uma igreja não fala sobre a morte de Cristo, uma igreja não anuncia e fala sobre o Calvário, uma igreja não fala sobre o que Cristo fez, automaticamente os seus olhos vão gostando daqui, as coisas daqui vão ficando legal, você não vai contemplando a eternidade. E essa oração de Jonathan Edwards, Deus, grave a eternidade dos meus olhos, não será possível, porque ele não tem sido o centro da mensagem. Se Cristo é retirado, onde vai existir a eternidade? Porque a nossa esperança está naquilo que ele nos diz, naquilo que ele falou. Então, meus amados irmãos, há essa grande importância de nós valorizarmos isso e orar. Nós oramos aqui no período de oração, pedindo ao Senhor para nos trazer sensibilidade a quando pecamos, quando erramos, e pedir a Deus sensibilidade naquilo que nós ouvimos a respeito de Cristo. Colocar esse fio do Senhor. Ajuda-nos a meditar na Escritura, aquilo que o irmão pregou no domingo passado, aquilo que foi dito, isso está falando a respeito de Jesus, isso tem base nas Escrituras, para assim, meus amados irmãos, Cristo cada vez mais saltar aos nossos olhos. E o terceiro ponto, primeiro, negam a Escritura, negam a obra de Cristo, e o terceiro ponto eles vão negar a sua ressurreição e a sua segunda vida. Como é que a pessoa vai negar a ressurreição de Cristo? Vivendo aqui de qualquer maneira. Se Cristo não ressuscitou e se ele não vai voltar, já que essa crença ela estava sendo implantada aqui, para que santidade? Para que uma vida piedosa? Pense em você. Olha, você é o centro do universo. Eu já disse que quando você sentir que o mundo gira em torno de você, pode ser labirintite, né? Tem que procurar aí, porque essa pode ser uma realidade. Se o mundo estiver rodando, calma, espera aí, você é importante, sua vida é importante, ela faz parte do plano salvífico de Deus, se a graça de Cristo te alcançou, mas Cristo é o centro dessas coisas, porque por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. E nós o louvamos porque fizemos parte dessa obra de salvação, ele nos alcançou através da sua graça. Então, primeiro, eles vão negar a ressurreição e vão fazer com que a melhor coisa para você seja essa vida, seja aqui. Então, se no pano de fundo de uma mensagem, tudo que for construído é para que você aproveite o melhor das coisas que vão acontecer aqui, muito cuidado. Talvez essa mensagem não vai te levar para a ressurreição de Cristo e principalmente para abrir os seus olhos para a sua segunda vinda. Esses, meus irmãos, são os pilares para que a eternidade não seja gravada em nossos olhos. Se negamos as Escrituras, se negamos a obra de Cristo e se não pensamos na sua segunda vinda, primeiro na sua ressurreição e na sua segunda vinda, como é que a eternidade vai estar gravada em nossos olhos? Não vai estar.
devemos trazer a Escritura, a palavra de Deus, para os nossos corações. Devemos lembrar todos os dias da obra de Cristo Jesus. Todos os dias da obra de Cristo Jesus. E tudo que está aqui ao nosso redor aponta para isso. Aponta para a obra de Cristo. Aponta para aquilo que Ele fez. Tudo que foi criado. Você casado aí, seu esposo e sua esposa. Ele diz para que você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse foi o motivo do casamento ter sido criado. Para que você um dia pudesse entender o grande amor. E a gente precisa melhorar, né? A gente precisa. Tem tanta coisa para a gente poder melhorar. A esposa, dentro dessa submissão, dentro desse formato que Deus estabelece, assim como a igreja é a Cristo, nessa mesma submissão. A igreja não busca obedecer a palavra de Deus, busca obedecer aquilo que Cristo tem nos mostrado. Tudo isso para a glória de Deus, apontando para Ele. Louvado seja o Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, para que nós possamos conduzir as nossas vidas diante dessa realidade. Então, meus irmãos, a intenção de Pedro aqui é clara nesse último capítulo. É justamente essa, trazer à memória dos irmãos ali na igreja, naquele tempo, essa verdade. Cristo ressuscitou dos mortos e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E com Ele nós estaremos por toda uma eternidade. Isso tem que ficar claro para nós. E é isso que Pedro começa a trabalhar. E eu queria separar alguns pontos aqui com os irmãos, voltando no texto. O primeiro ponto é, creia nas Escrituras. Olha comigo o verso 1 e o verso de número 2. Ele vai dizer assim, amados, essa agora é a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas, nas duas cartas, procuro despertar com essas recordações a mente sincera de vocês. Talvez a sua tradução diz a mente instruída. Para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. O que ele está dizendo? Creia na Escritura. Aquilo que os profetas falaram e o que os apóstolos disseram, é isso que eu quero recordar, trazer à memória de vocês para despertar essa mente sincera, essa mente esclarecida que vocês têm. E com isso, nós precisamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Nós pensamos e estamos nessa caminhada rumo a Canaã celestial. Nós já falamos sobre isso, o contexto, né, da caminhada do cristão aos céus rumo a essa eternidade. E dentro dessa caminhada, nós estamos em um mundo em trevas, onde todo o sistema mundano vai buscar impedir isso, colocar tropeços. O mundo está em trevas, imagina, em trevas, e nós agora, sendo iluminados pelo Espírito de Deus, vamos caminhar rumo à glória. E Salmo 119, verso de número 104 e 105, nos diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso eu odeio o falso caminho. Você está num caminho rumo à eternidade? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é o que vai te orientar no caminho correto. E o salmista continua, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qualquer pessoa que for caminhar e o lugar for escuro, vai buscar levar uma lanterna, uma luzinha. Uma forma, né? Hoje tem esqueci do celular. Estou tentando contextualizar para os irmãos, mas estou indo na época de alguns irmãos mais antigos aí, né? Lanterna, lampião. Hoje não, você liga a lanterna do celular ali, né? Mas você vai procurar alguma forma de caminhar, de clarear aquele caminho. A palavra de Deus está dizendo que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, para que nós possamos caminhar nesse mundo em trevas. Ela que vai nos direcionar o caminho. Ela que vai nos direcionar, nos tirar dos perigos, nos colocar no caminho certo, que é Cristo Jesus. E quando Pedro vai dizer, uma mente esclarecida, quero trazer essa recordação à mente sincera. Ele está dizendo o seguinte, vocês sabem o que foi ensinado. A verdade que Cristo ressuscitou e que Ele voltará, essa verdade está no coração de vocês. O que eu estou escrevendo não é um novo mandamento. O que eu estou escrevendo não é uma nova revelação. Eu estou lembrando vocês, porque vocês têm o quê? A mente esclarecida. Meus amados irmãos, louve ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16,
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma mente esclarecida é uma mente que foi iluminada pelo Evangelho. Ela estava em trevas, mas por conta do Evangelho, por conta do que nós ouvimos, por conta daquilo que as crianças falaram nessa noite, dos louvores que nós cantamos, ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e agora a fé em Cristo Jesus, essa fé em Cristo faz com que a nossa mente seja esclarecida. Deus diz à nossa mente, haja luz. E uma mente iluminada, ela precisa ser recordada dessas coisas. Essa palavra está em nossos corações, quando a fé é gerada. Mas ela precisa ser recordada, para que jamais esqueçamos da eternidade. Está vendo? Se o primeiro pilar for tirado, que é as Escrituras, o que eu estou recordando de vocês? O que os apóstolos e o que os profetas falaram. Meus irmãos, nós não precisamos... Se alguém chegar hoje e falar assim, gente, toda vez tem isso, né? Olha, um novo método revolucionário de você... Hoje tem os coaches, né? De você ganhar um dinheiro, de você se dar bem na sua vida. E aí você pesquisou uma vez ali, chega vários, né? Todo mundo está ganhando dinheiro na Serra. Eu não sei disso, não. Todo mundo, jeito revolucionário de você, sabe? Só que às vezes essas coisas vêm para a igreja, vêm para o evangelho. Olha, tem um método ali novo que é aquele método. Que método? O método é a escritura? Não, rejeita. Rejeita. É as escrituras que vai fazer com que os nossos olhos olhem para a eternidade, olhem para o alto, olhem para aquilo que o Edwards disse, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Se nós retirarmos as escrituras, sabe o que vai ficar legal? Vai ficar bom a gente amar as coisas desse mundo. Porque se eu precisar atualizar a escritura, significa o seguinte, o mundo vai se ofender com a mensagem que eu vou falar. Aquilo que os profetas falaram vai ser ofensivo ao pecador. Então, vamos alterá-lo. Céu, não. Irmãos, há pastores que entendem que Cristo não ressuscitou, literalmente. Há pessoas à frente de igreja que não crê que Cristo Jesus vai voltar. Não, vai ser uma coisa só assim. Você vai estar meio-dia, assim. Eu acho que os discípulos estavam meio-dia, muito sol na cabeça deles. E aí, com fome, sei lá, e eles tiveram um transe, uma viagem astral. Tem essa aí da viagem astral, né? E aí foi isso que aconteceu. Não foi literalmente assim, que aquela pedra rolou. Não, meus irmãos. Quando as mulheres foram no sepulcro, vocês procuram a Jesus que foi crucificado, assim os anjos falaram. Ele não está aqui, venha ver o lugar. Ele ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. Então, primeiro, jamais retire as escrituras. Segundo, primeiro a gente não vai esquecer das escrituras, o segundo ponto que eu destaco é esteja alerta contra os falsos mestres. Olha o verso de número 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. O que esses homens vão fazer? Eles vão andar segundo aquilo que o seu coração inclina. Há várias situações onde o pecado cega totalmente o homem, onde se naquela igreja, naquela instituição, aquele pastor não estiver mais, a igreja fecha. Porque aquela instituição foi feita e às vezes gerada para sustentar aquela direção, aqueles que estão ali à frente. Isso não é o princípio bíblico. Se aquela pessoa não estiver ali, acabou, a igreja fechou, porque a igreja está voltada para suprir a necessidade daquele que está à frente. Muitas vezes eles surgem, nós já falamos sobre isso, eles surgem por quê? Primeiro, por conta dos nossos próprios corações, que se inclinam para isso. O que eu quero ouvir? Não, eu estou precisando de alguma coisa nova. O que é novo? Nem eu sei, né? Aquela indecisão nos nossos corações, o nosso coração com tantas situações, tantas perguntas, e nós, ao invés de pararmos para lembrar daquelas palavras que o Senhor já nos falou, nós buscamos algo novo e corremos um sério risco de estar ouvindo algo
que não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus. Os homens que negam as Escrituras e andam segundo as suas inclinações, eles são movidos por sórdida ganância. Tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas. Eles são bons de contar história, de fazer contos para que possamos acreditar. E esses homens, eles não vão falar sobre a ressurreição, eles não vão falar sobre a segunda vinda, porque se é para satisfazer as nossas paixões, não vai ser na eternidade, tem que ser aqui. Eu preciso daqui, eu preciso de agora, é aqui nessa terra que eu tenho que usufruir, e o céu muitas vezes é de lado. A terra é deixada de uma forma tão atraente, que para que eu vou olhar a eternidade, se eu já tenho vivenciado melhor aqui? É isso que esses homens vão fazer andando segundo as suas paixões. Terceiro, eles negam a segunda vinda de Jesus e ignoram a sua palavra. Do verso 4 ao 6 nos diz, eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Olha, eles negando o que Jesus disse. Jesus disse que voltaria. Jesus afirmou que iria voltar. E eles estão aqui vivendo segundo as suas próprias paixões, zombarias. E esses homens, lembre-se, eles estão dentro da igreja. Eles estão no seio da igreja. E essa mensagem é o que eu disse. Se você arrancar o pilar da Escritura, da obra de Cristo, e negar a sua ressurreição e a sua segunda vinda, para que eternidade? É retirado a eternidade do foco. Então, é essa a ideia, é isso que eles estão buscando. Né? Tais homens, eles não creem nas Escrituras e nem que ela é a palavra de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. No entanto, Pedro vai dizer, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e essa foi formada pela água, por meio da água. Foi pelas águas que o mundo, daquela época, foi submerso e destruído. O que Pedro traz a eles aqui? Olha, eles não creem na palavra de Deus. Porque, primeiro, onde está a promessa da sua vinda? E segundo, tudo continua do jeito que está. Isso é uma negação da suficiência das Escrituras. Eu não creio no que Deus disse. E Pedro relembra o seguinte, como é que o mundo foi formado? Como é que era tudo? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pensa em uma imensidão de água aqui. Não havia porção seca. Era assim que é o relato da criação. E Deus disse, haja luz, e pela sua palavra, a luz existiu. Durante a criação, Deus diz, haja a separação, que a parte seca, né, ela possa existir, a terra sai, a terra sim existiu. E Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Meus amados irmãos, como vale a pena nós, pela graça de Deus, ver pessoas cristãs que têm o conhecimento assim apurado na ciência, em todas essas áreas, né? Estou ouvindo muito o Marcos Eberlin, né? O Wallace até falou desse acompanhamento do que ele tem dito ali a respeito da criação. É um cientista e ele é cristão, e ele vai falar justamente muitas coisas sobre a ideia da idade da Terra. A Terra não é velha, não é a ideia de bilhões de anos, ela é nova. Todos os relatos da palavra de Deus bate com as pesquisas que a ciência tem descoberto. Os ossos de dinossauros sendo encontrados ainda com tutano, ainda cheirando mal, ou seja, como é que eles foram encontrados nos Estados Unidos, num local onde estavam todos juntos, tipo várias espécies que não eram comuns estarem juntos, todos amontoados, como se eles tivessem fugido de uma grande enchente, o dilúvio. Então, muitas coisas apontando, e a palavra de Deus está dizendo assim, pela palavra de Deus, tudo existiu, era água, e da água foi formada por meio da água, e foi pelas águas que o mundo naquele tempo foi submerso e destruído. Eles viviam sem nenhum temor diante de Deus. E Deus diz, vai haver um dilúvio que vai destruir toda a terra. E foi isso exatamente que aconteceu. Pedro está falando aqui para aqueles irmãos que têm a sua mente esclarecida. Lembre-se das palavras de Deus. Ele disse, haja luz, as coisas aconteceram, tudo foi criado, foi exatamente como Deus disse. Ele disse que havia o dilúvio veio, e ele disse que vai voltar, vai vir buscar a sua igreja. Então creia naquilo que Jesus diz. Não descarte a palavra de Deus. Não seja como tais homens que negam
Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras passarão. E o texto diz que eles voluntariamente, no entanto, deliberadamente, eles negam a palavra de Deus. Ou seja, não é por conta de intelecto, muito pelo contrário. Eles negam a palavra de Deus para viver conforme as suas próprias paixões. Eles sabem o que eles estão fazendo. Olha, não volta não. Sabe por quê? Porque eu quero viver da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, creia na palavra de Deus. Jesus Cristo voltará. Do verso 7 ao verso 10, nos diz assim a palavra do nosso Senhor. E, ora, por intermédio da mesma palavra, ou seja, qual palavra? Que criou todas as coisas, que disse que o dilúvio viria e veio, que disse que o Messias viria e ele veio, que ele ressuscitaria e ele ressuscitou, e de que ele vai voltar. Pelo intermédio dessa mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você está vendo que o problema não é o tempo. Hoje isso é repetido. Olha, para cair a Bíblia em desuso, Deus não vai voltar. Essa conversa não existe, não. Que Jesus vai voltar. Quanto tempo já passou? Eu ouço isso desde 85. Eu desde do ano 2000, que Jesus vai voltar. Creia naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Dessa mesma forma que tudo isso que nós vemos aqui hoje, assim como aconteceu, tudo isso está preparado para o dia do juízo. Verso 8 em diante. Contudo, amados, há um princípio. Não deveis esquecer, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Irmãos, Deus não vive nesse cronos, que é esse tempo que nós vivemos aqui. Ele vive na eternidade. Esse tempo para Deus, e nós vamos entender aqui qual é o motivo, por que Jesus ainda não voltou. Ao invés do coração santo, um coração que é temente a Deus, dizer e fazer esse questionamento, ele deveria ser grato, porque o texto vai dizer o seguinte, a partir do verso 9. O Senhor não se atrasa com a sua promessa. Qual promessa? Ele vai voltar. O mundo enfrentará o grande dia do Senhor. Como alguns julgam. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem é esse que ninguém pereça e que esse todos? Aqueles que estão na comunidade, aqueles que são endereçados para aquela carta, a igreja do Senhor. Nenhum da igreja, não vivam como esses que estão aí no meio de vocês estão vivendo. Não andem como eles estão vivendo de maneira dissoluta, mas ele é paciente para que nenhum que foi alvo da sua obra se perca, mas que todos vocês cheguem ao arrependimento. Esse é o quarto ponto. Eu queria fazer algumas perguntas para você nessa noite. Pela sua palavra, Jesus disse que vai voltar. E ele voltará. A minha pergunta é, você está preparado para encontrar o seu Salvador? Por que Jesus não voltou? O texto está dizendo, contudo, ele é extremamente paciente para convosco. Meus irmãos, Jesus é paciente demais conosco. A gente é pecador. Sabe aquele pecado que você já falou várias vezes que você ia arrepender e deixar e você continua pecando? Tome vergonha, arrependa-se. E essa palavra é para mim, e é para você, é para a sua igreja nessa noite. Olha aquilo, olha o que o texto está dizendo. Por que Jesus não voltou? Não é assim, é porque ele está demorando, será se ele se esqueceu disso? Não, o texto está dizendo, ele é extremamente paciente para conosco, e não quer que ninguém se pereça. Se Jesus voltar hoje, você será encontrado vivendo em piedade e de maneira santa, porque o verso 10 diz, entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, na qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, os elementos se desintegrarão pela ação do calor, e toda a terra e a obra que nela existe serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que vocês sejam?
pessoas que vivem em santidade e em piedade. O Senhor te encontra nessa noite de maneira santa, de maneira piedosa? Se não, seja grato a Deus. Se isso não é realidade, primeiro, arrependa-se. Coloque-se diante do Senhor. Nós ouvimos a mensagem aqui, as crianças falando sobre o Evangelho, falando sobre a ressurreição de Cristo. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos olhar ali, olha o tamanho da paciência de Deus para conosco. Todos os pecados que nós afrontamos, sendo conhecedor da obra de Cristo na cruz, isso é uma afronta contra o nosso Senhor. E Ele aguarda pacientemente. Talvez seja nessa noite. Talvez essa palavra tenha falado ao seu coração para que nessa noite você coloque sua vida diante de Deus e através dessa clareza aos seus olhos, dessa confiança na palavra de Deus, sua vida possa estar diante de Cristo, pela fé no Filho de Deus, pela fé naquilo que Ele fez, vivendo de maneira santa e de maneira piedosa. Cristo é suficiente para purificar todos os seus pecados. Cristo é suficiente, e a morte dele na cruz, para purificar, talvez, eu não sei qual é o pecado que está passando na sua mente. Talvez seja algo muito grande, não sei. O sangue de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para apagar todos os seus pecados, todos os pecados da sua igreja, aqueles que nós cometemos e que ainda nesse processo de santificação vamos cometer, a poder no sangue de Cristo para nos purificar. Então, creia na palavra de Deus, Jesus voltará. O que você está esperando? A volta dele, o texto diz que ele voltará como um ladrão. Alguém já foi assaltado aqui? Eu já fui umas 3 vezes. Não esperava levar a minha moto. Desce essa moto aí. Uma foi até bom que a primeira vez levou a moto que eu tinha, e aí tinha uma menina que eu namorava, ela falou assim, depois no outro dia, nós nem tá combinando mais, a química não bateu. Eu até agradeci a Deus por essa moto que levaram, né? E aí, né, Bia? Depois, né? Glória a Deus aí, né? Então, o primeiro furto foi até legal, né? Que, graças a Deus, minha vida foi poupada e houve um livramento, né? Vamos dizer assim. Mas, louvado seja o Senhor, porque Deus tem nos guardado. E assim, ele virá como um ladrão, como um relâmpago, de uma distância na outra, assim será a vinda. Não espere assim, quando eu começar a ouvir a respeito de Cristo voltar, eu vou colocar a minha vida diante do caminho do Senhor. Não. Arrependa-se no dia que se chama hoje. Se o Espírito Santo fala ao seu coração, tem falado ao seu coração, arrependa-se, coloque-se diante do Senhor e busque, através da graça de Deus, viver uma vida para a glória de Deus. O quinto ponto, e nós estamos caminhando para a finalização, nós devemos aguardar a sua vinda com grande expectativa. Agora, se a palavra é retirada, se a obra de Cristo é retirada e se a ressurreição não é falada, nós não vamos aguardar assim. Mas o texto vai nos levar a isso. Aguarde com grande expectativa. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que vocês sejam? Pessoas que vivam em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. O texto vai nos chamar a atenção para isso, aguardando alerta, né? Aqui, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Pedro vai citar aí no verso de número 12, e foi o que eu disse que falamos aqui na oração. Como é que apressamos a vinda do Senhor? Falando sobre ele, pregando sobre ele. Mas a palavra de Deus diz também que nós seremos transformados com a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo hoje? Você ou precisa ter coisas de serem transformadas? Pela fé, eu não estou querendo trazer aos irmãos nenhum peso, nenhuma
uma cruz diferente daquilo que a palavra de Deus nos orientou. Não, de maneira nenhuma. Porque se a sua fé está em Cristo Jesus, é através da obra dele que nós seremos salvos. Isso é claro. Mas se há coisas que não condizem com o caráter cristão, isso precisa ser mudado. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. E se ainda a sua vida e você ainda não tomou uma decisão clara diante de Deus, mesmo Deus falando ao seu coração, que seja nessa noite, para que você se arrependa dos seus pecados, porque o Senhor voltará para buscar sua igreja. Aguarde alerta, apressando, ou seja, pregando o evangelho, buscando viver de maneira santa. Mas principalmente o que Pedro vai dizer no verso número 13, confiados em sua promessa. Qual é essa promessa? Nós poderíamos falar de tantas coisas. Ele vai dizer, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Meus irmãos, se eu fosse pegar aqui um currículo, é a tarefa do Davi, tá? Daniel e seus amigos, eu e vocês, tá bom? O que eu quero dizer com isso, né? Como é que eu aguardo a promessa? Eu não vou ao céu com os meus méritos. Não é o que eu fiz que vai me justificar diante de Deus. Como é que eu aguardo na promessa, esperando novos céus e nova terra? Ele prometeu que a boa obra que ele começou no meu coração, ele vai completar até o dia do Senhor. Ele prometeu que se nós tivermos fé nele e na obra que ele fez, nós vamos ser justificados diante de Deus. Daniel tem uma ficha criminal gigantesca. Ixi, esse Daniel aqui, 2 voltas na ficha aí. Nenhum advogado fiel, né? Assim, esse é o advogado terreno, o fiel é Jesus, né? Mas nenhum bom advogado tiraria ele de lá. Porque olha a ficha criminal desse cidadão, desse rapaz. Mas confiantes na obra de Cristo Jesus, ele nos diz, você está justificados diante de Deus. E através dessa justiça diante de Deus, você tem paz com Deus. Os seus pecados foram expiados pelo sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. E aguardando o novo céu e nova terra, eu aguardo como? Confiante nessa promessa. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque como é que nós vamos viver sem aguardar essa promessa e não tendo essa convicção que seremos aceitos diante de Deus pelo mérito de Cristo Jesus? Somos os mais miseráveis, mas não, nós somos os mais felizes de todos os homens, os mais bem-aventurados de todos os homens, se nós estamos aguardando o dia do Senhor, confiante na promessa que ele fez. Creia na promessa de Cristo, creia na obra de Cristo na cruz, creia no sangue de Jesus que foi vertido para salvar os nossos pecados. Aquele ladrão lá na cruz, ele creu e ele foi justificado diante de Deus. Ele foi justificado, os seus pecados foram perdoados. Há poder no sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Então, aguarde confiante nessa promessa. Que essa promessa, meus amados irmãos, possa vir ao seu coração todas as manhãs, todos os dias, todos os instantes. E é assim que Pedro está chamando eles, aguardem assim, porque vai haver novos céus e nova terra, e uma terra onde habita a justiça. E para finalizar, nós precisamos permanecer firme nessa promessa, na Escritura, buscando viver para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus, que será eterna, mas ela também é aqui, enquanto aqui nós permanecemos. A partir do verso 15, a palavra de Deus nos diz, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que lhe foi dada. Quantas cartas de Paulo nós temos estudados aqui, já temos passado, e isso temos entendido o seguinte, é longanimidade do nosso Deus para que essa salvação seja desenvolvida nos nossos corações. Por isso, ele não está dizendo, olha que ouvimos outras coisas, outros evangelhos. Não, ouvimos o evangelho, a palavra de Deus. Só o evangelho, só a palavra de Deus pode causar isso em nossos corações. Ele mesmo escreveu, de modo como todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender. Glória a Deus por isso, porque
Pedro está dizendo que é difícil. Tem alguns, está tudo fácil para você aí? Pedro está dizendo, ó, tem alguns que são difíceis, mas que são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como eles fazem também com as demais escrituras para a sua própria perdição. Sendo assim, amados, estamos bem informados, guardai-vos para que não sejam conduzidos pelo erro e pela sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança nessa salvação e cair. Ele está dizendo, olha, permaneçam firmes no princípio da palavra, na obra do que Cristo fez lá na cruz do Calvário e confiante na sua segunda vinda e na sua ressurreição. Isso precisa estar claro na vida do cristão, e Pedro está dizendo, façam isso para que vocês não possam ser conduzidos, seduzidos, atraídos pelos erros desses homens. Como? Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, agora e no tempo eterno. Amém. Assim, a palavra de Deus nos encerra esse texto. Eu queria encerrar e refletir um pouquinho nesse último verso que Pedro vai nos dizer sobre a Ele seja a glória agora e no dia eterno. Um dia, nessa vinda do Senhor, quando nós estaremos na eternidade, aquilo que o Felipe falou um pouco semana passada sobre o céu, sobre as coisas eternas, sobre os novos céus e a nova terra que está preparada para nós. Um dia lá, toda a igreja estará reunida e a glória será dada a Cristo de maneira eterna. A glória no dia eterno. Mas Pedro diz o seguinte, ela seja dada agora e no dia eterno. Então, nós esperamos esse dia com ansiedade para que ele chegue, o dia que o Senhor nos chamar, o dia que nós estaremos lá com ele por toda uma eternidade, mas ele não chama atenção assim, hoje, durante a sua vida, agora, essa vida também precisa ser para a glória de Deus. Essa vida também precisa ser uma vida que mostre que você foi alvo da obra de Cristo, alvo da propiciação dos pecados, alvo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que diante dessa obra, o fruto do Espírito seja evidente em seu coração, para que a sua conduta e a sua vida glorifique a Cristo Jesus. Que Deus possa nos ajudar. E assim, meus amados irmãos, como Edwards orou, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Alguém que espera a eternidade, ele não vai se conformar com esse mundo. Alguém que espera a eternidade, que ela esteja gravada em seus olhos, vai buscar a todo instante viver assim para a glória de Deus, como o texto tem nos mostrado e como a palavra de Deus tem nos mostrado. Meus irmãos, se eu pudesse sondar cada coração nessa noite, ou tentar ajudar os irmãos nas dúvidas, ou ajudar nas confianças, na certeza, para que ela cresça ainda mais, como seria bom se eu pudesse fazer isso? Mas eu sei que eu não tenho esse poder ou essa forma, mas o Espírito Santo tem. E a palavra de Deus é a única capaz de fazer isso. Que Deus possa trazer essa mensagem ao seu coração, mediante a palavra dele, para que nós possamos arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas falhas. E se até o momento de hoje nós não pensamos nem um instante na eternidade, que os seus olhos possam estar lá agora. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, lá não haverá sol, porque a própria glória do Cordeiro iluminará todas as coisas. Nós estaremos com Cristo todos os momentos, durante toda uma eternidade. Por isso, entenda o que seria uma eternidade comparada a esse tempo aqui. Nada. Você pega a eternidade e põe 70 anos, tira 70 anos da eternidade, o que sobra? Toda uma eternidade. Então, a nossa vida aqui, a nossa conduta aqui, tem que fazer com que a gente reflita nessas coisas. Jesus voltará, assim como ele disse. Ele voltará. Ele disse que o conhecimento dele vem através da pregação do Evangelho. Talvez você pode dizer assim, eu não creio que Jesus vai voltar. Mas ele disse que seria através da pregação do Evangelho, e o Evangelho você ouviu nessa noite. Em Cristo há salvação. Em Cristo os nossos pecados são perdoados. Que Deus possa, cada dia mais e mais, de fé em fé, de glória em glória,
fazer você crescer no conhecimento de Jesus, para que a sua vida possa ser para a glória dele. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Nós cantamos, acho que a terceira canção diz: a morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitastes e vivo está. Louvado seja o nosso Senhor pela sua vitória na morte, pela sua ressurreição e pela sua vinda. Viva nessa promessa. Amém? Vamos orar, colocar de pé, vamos orar nessa noite. Pai, bendito seja o teu santo nome. Meu Deus, te agradecemos por cada vida aqui nessa noite e pedimos ao teu Espírito, o Senhor que sonda. Nós não somos capazes de fazer isso, mas o teu Espírito é capaz de sondar cada coração. Tua palavra, ela é claríssima, meu Deus, se ela nos fala a respeito da sua vinda, o Senhor virá. A tua palavra fala mais sobre a sua segunda vinda, quando será o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o reinado eterno do Senhor. A tua palavra está cheia de verdades e evidências da sua volta, do dia que o Senhor voltará. E nós glorificamos, exaltamos ao Senhor por isso. Obrigado, porque um dia a nossa mente foi esclarecida, o sol da justiça, a estrela da manhã brilhou sobre nós, e nós bendizemos ao Senhor. E assim, continuamente, quando a sua palavra é exposta, meu Deus, como o sol que brilha, o Senhor continua abrindo mentes, conduzindo aos caminhos de Cristo Jesus. Eu creio no poder da tua palavra, que nos fala isso nessa noite. Ajuda-nos, Pai, a nos arrepender dos nossos pecados. Meu Deus, se podemos, vendo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, sentimos que precisamos mudar, precisamos nos arrepender, que o Senhor possa conduzir cada um aqui para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos a cada dia mais e mais ser parecidos com Cristo Jesus. É a oração que fazemos ao Senhor. E se alguém nessa noite tem sido incomodado pelo teu Espírito Santo, possam se arrepender dos pecados, tomar uma decisão clara diante do Senhor, buscar crescer em conhecer ao Senhor cada vez mais e mais, para que a tua palavra possa ser essa alegria indizível e cheia de glória, assim como ela diz, em cada coração. Meu Deus, só o Senhor pode fazer isso, e por isso clamamos a ti nessa noite. Muito obrigado. Nos conceda uma semana onde a eternidade seja nos nossos olhos. Não nos faça esquecer. Ajuda-nos, meu Deus, a deitar nessa noite, ser grato ao Senhor pela paciência do Senhor que nós ouvimos aqui e nos colocar diante de Ti, pedindo cada vez mais que nós possamos viver para a Tua glória, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Toma cada vida diante do Senhor, é a nossa oração nessa noite. Que o amor de Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma boa semana. Estamos aqui à disposição.